O Apocalipse traz a imagem de um ser andando entre 7 candeeiros. Quem seria este ser e qual o significado destes candeeiros? É o que nós vamos entender no programa de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, Canal da Esperança, a nossa escola de ensino da Bíblia, porque a Escola Bíblica forma alunos através da Bíblia. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Quero convidar você e a gente está estudando nesta temporada o Guia de Estudos Apocalipse. Estamos concluindo nossa primeira semana, estamos concluindo o capítulo 1 do livro do Apocalipse e também a lição 1 do nosso guia de estudos, que é Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. A gente deu uma passada, um processo de interpretação, de como a gente interpreta um livro profético, a gente trabalhou como João recebeu esta mensagem, para quem ele deveria apresentar esta mensagem, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso hoje, concluindo o capítulo 1 com uma visão que está relacionada a Daniel capítulo 10, a visão que ele tem do Messias. A gente também trabalhou, a gente também estudou que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, daquele que ele é, ele que um dia veio a esta terra, ele que morreu por nós, ele que ressuscitou e que um dia virá como um rei poderoso. Eu quero convidar você a ter aí na sua casa, receber gratuitamente o nosso material didático. Não deixe de pedir o seu guia de estudos. Mande uma mensagem agora para o WhatsApp, é o 12982 44 49. Só dizer, quero receber meu guia. Simples. E aí você vai receber um linkzinho, clicou e vai fazer o seu cadastro, tá bom? Também você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Tem o seu guia de estudo. Se você quiser ligar para a gente no horário comercial, aí é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos? Estudando a palavra de Deus, crescendo no conhecimento. E como eu tenho mencionado, é desafiador a gente estudar um livro profético como o livro do Apocalipse, extremamente desafiador, mas quero dizer para você que quando a gente estuda e a gente entende, e a gente compreende a mensagem, o que está por trás, a gente vê que durante toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, o único objetivo da revelação que o Senhor nos dá através dos 40 autores Ele deseja nos salvar. E essa é a mensagem também do livro do Apocalipse. Vamos orar a Deus para que a gente hoje, mais uma vez, tenha compreensão daquilo que vamos estudar na Bíblia. Pai do céu, estamos juntos para estudar a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, e que o conhecimento faça a diferença, que a gente ouça e viva, que a gente entenda os teus propósitos. Eu clamo uma bênção por cada um que nos assiste neste momento, sua vida, sua realidade, que a mão do Senhor esteja sobre cada um destes. Em nome de Jesus, amém. Eu posso sugerir aqui, meu diretor, o telefone para aqueles recadinhos? Essa semana acho que eu nem falei, né? Fale com a gente, entre em contato com a gente. Essa é a Escola Bíblica, a gente quer ouvir você. Tá? Você já tem a revista, já pediu o seu guia de estudos? Ainda não? Você pede agora, uns dias até vai chegar aí, né? Até chegar na sua casa. Senão você pode baixar o PDF também, tá? Tá aí, ó, aparecendo
na sua tela o telefone, é o 12981091268. Está aqui, ó. Aqui, para cá. Isso. 12981091268. Peça seu guia de estudos. Tem o QR Code também, né? Vamos colocar o QR Code? Aqui? Vai aparecer aqui, ó. Aqui, ao contrário. Sim, isso. Eu estou me olhando ao contrário. Ó, o QR Code para você colocar ali, ó, câmera do seu... Vai aparecer, já vai. Você coloca a câmera do seu celular e aí você já clica, vai aparecer o guia. Chegou aqui, ó. Opa, aqui eu estou ao contrário. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. É esse aqui, ó. Colocou a câmera do celular ali, vai aparecer o guia de estudos. É isso aí. E aí você estuda junto com a gente. Combinado? Então vamos lá. Mas não esqueça de mandar o seu recadinho, a gente quer conhecer você, saber onde você está. 12981091268. Vamos ao estudo de hoje. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Continuamos no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Ontem, só vou revisar o que a gente estudou ontem. E eu quero concluir, só dar algumas informações técnicas, dar algumas informações mais geográficas, né, daquilo que a gente estudou ontem, João na ilha de Patmos, tá bom? Só para tornar mais rico aqui a nossa aula. Então, o que a gente viu no estudo de ontem, João é orientado para enviar a mensagem recebida às 7 igrejas e para todos. Essa é uma mensagem para todas as pessoas. Lembrando que a interpretação do texto bíblico profético, ela está se referindo a períodos históricos, mas também à profecia, aquilo que iria acontecer. Existe uma ação direta do Espírito Santo na apresentação dessa mensagem. E a gente viu, os 7 espíritos estão ali nesse processo de apresentação, mostrando a perfeição, a totalidade da ação do Espírito Santo. Jesus Cristo é apresentado como Salvador e Rei, isso fica muito claro para a gente nessa descrição. A gente tem a presença de Deus, a gente tem a presença do Espírito Santo e a gente tem a presença de Jesus Cristo, Ele que veio, Ele que atuou, e João recebe esta mensagem do Apocalipse enquanto está exilado na ilha de Patmos. E a gente colocou isso, né? Hoje eu vou trabalhar isso aqui, que era para ter apresentado ontem, tá? João recebe essa mensagem no dia do Senhor, o sábado. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui, tá? Eu devo ter citado isso rapidamente. Só para voltar à questão de exilado na ilha de Patmos, eu citei que esse é o período de domínio do Império Romano, o imperador é Domiciano, e ele perseguiu intensamente os cristãos. E nesse processo de perseguição, aquele que era fiel, que era o caso de João, né, o último discípulo que acompanhou Jesus, o último discípulo vivo, é o único que vai morrer de morte natural. Todos os discípulos morrem martirizados nesse processo de perseguição, e João iria ser morto, e de forma extraordinária ele é livre e é mandado agora exilado para a ilha de Patmos. Existem várias opiniões a respeito disso, que alguns dizem que não era uma ilha em que presos iam para lá, né, por questões políticas, mas dentro do contexto fica claro que sim, que ele estava lá na ilha de Patmos por causa da verdade e da sua fidelidade ao Senhor Jesus. E lá, né, na ilha de Patmos, ele tem a visão, ele tem ali, recebe a mensagem do Apocalipse que ele deve apresentar para as igrejas. Eu, João, irmão e companheiro, voltando o texto, então, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, está aqui, ó, e por causa do testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, aquilo que o Senhor estava revelando para ele. Então, só para você entender geograficamente, essa é uma foto da ilha de Patmos, você vê, né, não é uma grande ilha, né? E geograficamente a gente tem aqui, ó, ela está, né, próxima à costa da Turquia, está aqui, né? 80 quilômetros da costa da Turquia está a ilha de Patmos, e aqui a gente vai ver a posição das 7 igrejas, tá? Que nós vamos estudar na sequência. Então é só para você ter uma ideia
da geografia e da localização. Achei-me em espírito no dia do Senhor, verso 10, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Existe discussão sobre esse dia do Senhor, mas fica muito claro que a referência bíblica para o dia do Senhor é o sábado. Quando a gente fala sobre esse tema, sobre o sábado, sempre pode gerar em algumas pessoas um desconforto ou um tipo de atitude nossa assim, né, em querer provar, querer comprovar, né? E eu queria dizer com carinho, né? Por que está claro, a gente tem outras referências a respeito do sábado, como o dia do Senhor, o local que eles se reuniam. Após a ressurreição de Jesus, eles continuavam estando ali no sábado como um local, como um dia para estarem em comunhão. E o autor do texto bíblico aqui, ele tem uma cultura judaica. Então, se ele faz uma referência, João faz uma referência ao dia do Senhor, ele está fazendo uma referência ao sábado, porque esta era uma prática comum, esta foi uma prática comum mesmo após a ressurreição. Quanto a gente fazer referência e citar o sábado, queria dizer para você que eu sempre penso que a gente não precisa querer convencer alguém a acreditar em algo. Convencer não é a palavra, porque o Senhor nos dá liberdade. E eu respeito se você pensa de forma diferente, se você tira um outro dia para o descanso, eu respeito você. Agora, quando a gente fala desse assunto dentro do texto bíblico, é muito claro. A única referência é, dentro do texto bíblico, a respeito do sábado. Nós vamos ter, né, historicamente, somente no 2º século, referência ao domingo, ao primeiro dia da semana. Como estou citando aqui como exemplo, né? Alguns dizem assim, pode ser qualquer dia. Então, a referência bíblica de dia de descanso é o sábado. E eu não estou dizendo isso para te convencer não é, porque não é o nosso tema, né? O sábado é muito mais do que parar as atividades, é muito mais. O sábado é uma lembrança da minha origem, de onde eu vim. E a única coisa que eu digo para você, e eu já citei isso em outro tema, o tema da morte, acho que foi que eu citei. Se você ouve algo que de alguma forma confronta, né, vai de encontro àquilo que você acredita, a única coisa que eu digo, com todo respeito, independentemente de placa de igreja, procure conhecer o que o texto diz, só isso. Vá para a Bíblia e peça a iluminação do Espírito Santo. Só isso. Tá bom? Então, essa é uma referência que está no capítulo 1, o verso 10, só para a gente ir na sequência aqui. Verso 11, e através essa mensagem dizia, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Está aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente vai, a partir de semana que vem, estudarmos a mensagem para as 7 igrejas. Lembrando que essas 7 igrejas, eram comunidades em 7 cidades importantes deste período do Império Romano. Algumas dessas cidades ainda existem, outras, como por exemplo Éfeso, são só ruínas. E a gente tinha igrejas cristãs nessa cidade. E este povo recebeu essa mensagem e essa mensagem deveria alcançar a todos que desejavam fazer a vontade do Senhor. Então, uma referência para você. Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. A gente vai ver na sequência que esses candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Candeeiros aqui, usando a mesma forma como eu expliquei a respeito dos símbolos lá no livro de Daniel, sempre o uso de um símbolo está associado ao conhecimento, à cultura, aquilo que ele estava acostumado. Como foi lá no caso que a gente estudou os animais, no livro de Daniel, o cordeiro e o bode, que estavam associados à prática do ritual do santuário diário
e o dia da expiação, candeeiros também. Aqui a palavra originalmente é o menorá, é o candelabro, esse instrumento, esse candelabro que ficava dentro do lugar santo, iluminava as ações do sacerdote ali, e o Senhor está dizendo assim: eu estou caminhando entre o meu povo. E aqui é interessante porque a gente já teve a destruição de Jerusalém no ano 70. João é posterior, a escrita do Apocalipse, a revelação é posterior. E os estudiosos chegam à conclusão, e quase unânime, de que aconteceu por volta do ano 95. Ele vai escrever o Evangelho depois das revelações do Apocalipse. E é interessante entender isso também, porque nos Evangelhos ele vai dizer: olhe para Jesus Cristo, que é Ele que vai sustentar você até a segunda vinda. Então aqui, o candelabro está dizendo assim: houve a destruição de Jerusalém, o templo foi destruído, mas eu continuo cuidando daqueles que me buscam. O Senhor continua. E como a gente está estudando um livro profético, as 7 igrejas representam os períodos da história do cristianismo. O Senhor está dizendo assim: eu conheço cada uma das igrejas. Eu conheço o meu povo e eu sei o que vai acontecer ao longo da história, e eu estarei ao lado daquele que é fiel ao longo da história. E é importante a gente saber disso. Lembra que a gente estudou ontem? Aquele que é o começo e o fim, aquele que é eterno, aquele que é infinito, aquele que esteve, está e estará, é Ele que cuida de mim. Ele é que cuida da história, como nós vimos no livro de Daniel. Eu espero que fique claro o que eu estou abordando aqui para você, que você consiga relacionar isso. Estou tentando fazer uma aplicação mais clara. O fim do templo não implicava o fim do relacionamento da humanidade com Deus. Isso era importante para o povo judeu, especificamente, no caso, que tinha referência a respeito do templo. Deus ainda estava presente na vida das 7 igrejas. O Deus do céu andava entre elas. Esta é a mensagem que João está recebendo e ele deveria transmitir. E no meio dos candeeiros, diz verso 13, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. Verso 14, agora verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Olha que descrição. Você sabe que quando a gente... eu vou parar aqui um pouquinho, vou parar aqui, porque eu quero lembrar você, quando a gente estudou Daniel capítulo 10, meu diretor, só me diga quanto tempo eu tenho. Ok. Quando a gente estudou Daniel capítulo 10, a gente teve, eu até fiz uma comparação exatamente com a visão do capítulo 10 com Apocalipse, o capítulo 1. E ele faz uma descrição aqui, ele diz lá, a partir do verso 4. No dia 20 do primeiro mês, estando a bordo do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Quem que Daniel estava vendo lá? Estava vendo o Filho do Homem, Jesus Cristo. Quem que João está vendo aqui? Está vendo o Filho do Homem, Jesus Cristo. Naquele momento, lá na visão do capítulo 10, era importante Daniel saber que Deus estava no comando, que o Senhor estava cuidando.
e que Jesus Cristo estava ao lado dele. Mesmo naqueles momentos de apreensão, que era o momento do retorno, o povo estava voltando para a sua terra e Daniel estava preocupado com o que aconteceria com o povo. E aí ele tem a visão e o Senhor está dizendo assim: Jesus está ao lado do povo e cuidando. O que João vai ver aqui? Tem uma mensagem para a igreja, uma mensagem dos últimos dias, o que aconteceria, os desafios, as perseguições. E João começa tendo a certeza de que o Senhor Jesus estaria caminhando entre as igrejas e estaria caminhando ao longo da história. E ele vê esse Jesus. E a descrição que a gente tem desse Jesus, eu poderia citar aqui, retornar e citar, é aquele que enfrenta os pés semelhantes ao bronze polido. Por exemplo, a gente falou a respeito disso, que essa é alguém que está pronto para enfrentar uma batalha. Aquele que está vestido de linho no verso anterior. Aquele que tem toda a sabedoria e o cuidado. Aquele que está no comando. Ele tem olhos como chamas de fogo. Aquele que se levantou para atuar. E aqui, as vestes talares cingidas à altura do peito, como cinta de ouro, mostra ele como sacerdote, como sumo sacerdote, que intercede e que se tornou vitorioso. Eu não vou recordar cada um desses detalhes, mas essa é uma descrição do poder desse Jesus, que veio à terra, que se tornou intercessor e que agora está pronto para enfrentar a batalha final. Então, o Senhor está dizendo, esse Jesus está cuidando da história da humanidade e está cuidando de cada uma dessas comunidades que estavam passando por momentos de dificuldade e que ao longo da história representariam as dificuldades que a igreja cristã passaria. É o que nós vamos ver a partir de segunda-feira. Então, o verso 16 tinha na mão direita 7 estrelas. Dentro da linguagem bíblica, a gente vê na sequência, essas estrelas representam os anjos, que estão cuidando, são mensageiros para cada uma dessas igrejas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa expressão, espada afiada de 2 gumes, a espada de 2 gumes, né? Uma afiada espada, representa o poder judicial da palavra de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Hebreus, o capítulo 4, verso 12, a gente entende essa simbologia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, esse Jesus, ele tinha na mão uma espada, na sua mão direita, 7 estrelas, a mensagem, os anjos levando a mensagem para as 7 igrejas. E da boca saiu uma espada de 2 gumes, ou seja, ele tinha uma mensagem que iria penetrar no mais íntimo do ser para transformar, para mudar. Essa mensagem deveria ser apresentada às igrejas e deveria ser apresentada a todo o mundo. E eu pergunto para você, quando você ouve a respeito da palavra de Deus, é aquilo que a gente leu no verso 3? Feliz, abençoado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. A palavra, ela tem transformado, ou você tem permitido que a palavra transforme sua vida? É o que João vai apresentar para as 7 igrejas. Eu tenho uma mensagem que vai dividir, que vai tocar, que vai transformar. Você sabe que às vezes a gente vai passando os anos, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo e parece que
nós não somos mais impressionados como deveríamos. E a gente vive um momento em que a gente quer que a palavra se molde a nós. Sabe? Eu quero que a palavra me agrade. Quando a palavra, diz o texto, a mensagem que Jesus tinha para 7 igrejas, que os anjos levariam, que João agora iria colocar, era uma palavra para transformar a vida. E hoje, infelizmente, nós não aceitamos quando a Bíblia tem algo para dizer que nós pensamos diferente. E aí a gente começa a questionar a veracidade, será que é assim mesmo? A gente quer, não, mas não é, hoje é diferente. A gente quer passar por um processo de reinterpretar aquilo que um dia o Senhor revelou. É para a gente refletir sobre isso. Quando o vi, a mesma reação, Daniel tem a mesma reação. Quando ele vê aquela imagem de Jesus, ele cai aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Talvez está aqui uma palavra de consolo, de conforto e de certeza para a gente. Você está ouvindo a Bíblia? Está lendo? Está aprendendo? E de repente a Bíblia te esclarece, te dá visões de coisas que você antes pensava diferente. Isso te dá medo. Medo de tomar uma decisão, dizer, Senhor, eu vou fazer tua vontade. Talvez o desafio que você tenha pela frente te impressiona. A mesma palavra que o Senhor deu naquele dia para João, diante da impressionante visão de quem era Jesus, o Senhor disse para mim e para você, não temas, eu estou com você. O que te causa temor hoje? O que te faz fugir, se esconder? O que te faz fazer de conta? É olhar para o Senhor Jesus? Lembra o olhar de Jesus para você? É o olhar da misericórdia, do dizer, eu quero te ajudar. E é o olhar da transformação. Eu estou do seu lado. Você gostaria hoje de dizer, Senhor, eu tenho medo, mas por favor me ajuda. Você gostaria? Eu quero fazer isso com você agora. Vamos orar por isso nesse momento. Abra seu coração. Pai do céu, obrigado porque no estudo de hoje a gente aprendeu que o Senhor acompanha, o Senhor está ao lado, o Senhor estava ao lado daquelas igrejas, ao lado de João, e o Senhor está ao lado de cada um de nós ao longo da história. Nos ajude a vencermos o medo de nos entregarmos a Ti. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesta semana, estudando a primeira lição e estudando o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E a gente vai se encontrar na segunda, estudando agora a mensagem para 7 igrejas. Um bom final de semana e até segunda-feira.